Pronto. Bom dia, gente. Me chamo Lucas França, tá? Estou aqui para recepcionar vocês para essa oficina, certo? De edição de áudio e vídeo como ferramentas da aula de música. É um prazer estar aqui com vocês nessa 11ª edição da Semana de Educação Musical. Muito feliz, né, por tudo que tem acontecido segunda, terça-feira e que vai estar começando agora. Enfim, antes de apresentar os convidados, né, eu vou dar alguns informes acerca dos formulários de presença, tá? Que é o seguinte, a gente vai passar o formulário ao final dos 30 minutinhos ali no final da atividade, certo? Caso surja alguma dúvida, vocês podem anotando no chat, certo? Que a gente vai anotando aqui, e ao final a gente tenta deixar um tempinho para que os convidados possam esclarecer melhor qualquer dúvida, né, que venha ter eventualmente, certo? É muito importante que a gente se atente a essa questão do formulário, porque os certificados serão emitidos através das respostas desses formulários, tá? Então, tentem ficar atentos ao chat e preencher direitinho, para que não ocorra nenhum problema na hora da gente fazer essa emissão dos certificados, certo? Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui nossos convidados, né? Como eu falei, a gente vai começar agora a oficina de edição de áudio e vídeo, né? Essas formas de tecnologia como uma ferramenta para as aulas de música. E a gente vai ter, primeiramente, convidado Alan Santos, que ele é estudante do 4º semestre de música, né? Faz parte do Tec Demos, que é o grupo de tecnologias digitais para a educação musical, e trabalha no setor de áudio da Casa de Vovó Dedé, né? Que é uma escola de música ali na Barra do Ceará, mais ou menos. A outra convidada, nossa querida Laura Freire, é cantora, intérprete, aluna de licenciatura em música lá na UFC também, com foco em canto popular e violão. E ela é pesquisadora também do Tec Demos e estuda essa área de tecnologia na educação musical, certo? Então, eu vou passar a palavra primeiramente para a Alan, depois para a Laura, e vamos todos juntos, gente. Bom dia e boa oficina para vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem? Beleza, massa. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo. É um prazer estar participando da Semana de Música. Primeira vez participando e primeira vez, né, como aluno e também como apresentador aqui nessa oficina. Dizer que é uma satisfação imensa estar compartilhando um pouco desse conhecimento que a gente obteve nesse último ano, um ano muito louco aí, sobre as ferramentas, né, que a gente utiliza, né, dentro da tecnologia como ferramentas para a educação musical, né? Eu vou apresentar aqui, né, na outra tela, tá? Só um instantinho. Tá dando para ver aí? De boa? Tá sim, tá ótimo. Beleza. Tá sim. Massa. Então, vamos lá. Dentro da proposta, né, colocada para a gente, para essa oficina, ela meio que verdade, não tão quanto seria bom, né, uma oficina presencial, uma oficina com todo mundo junto, mas devido aos fatos, né, devido às nossas condições, assim, dentro do evento, a gente faz da melhor maneira possível. Quando colocaram para fazer uma edição de oficina sobre a edição de áudio e vídeo, a gente pensou inicialmente uma coisa mais prática. No entanto, a gente ficou refletindo sobre como é que seria uma oficina de edição de áudio para a educação de música, né, para a música.
Então, a gente acabou que trazendo para todo mundo que está nesse evento uma proposta, né, de uma oficina mais baseada no relato das nossas pesquisas, né? E, a partir disso, que elas sirvam, né, para a gente complementar nossas aulas aí, enquanto professores, né, ou como alunos utilizando dessa ferramenta, que no caso, para mim, foi, a gente trabalhou com podcast, né, e aí o título dessa apresentação é Podcast como uma ferramenta complementar ao licenciando de música. Então, a gente está trazendo os resultados, né, a maneira como a gente trabalhou utilizando essas tecnologias, né, a serviço do licenciando de música, né, dos estudantes de música, tá? Ela tem essa apresentação, ela tem um pouco dessa parte de apresentar sobre essa ferramenta, né, e também uma tentativa de fazer alguma coisa mais prática, né? Na realidade, eu pretendo propor para vocês fazerem, né? Porque, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai poder fazer uma coisa assim mais dinâmica, mais prática, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. E se tiver alguma dúvida, né, podem parar a qualquer momento e a gente vai tentar discutir, tá? Então, a apresentação é essa, podcast como uma ferramenta complementar ao licenciado de música. Meu nome é Alan Santos e, como já o Lucas falou, sou estudante de quarto semestre de música da UFC e no último ano a gente trabalhou pesquisando, né, sobre essas ferramentas. Então, eu dividi a apresentação mais ou menos assim, tá? Onde a gente vai falar um pouco sobre o histórico desse podcast, né? Como é que o podcast surge, como é que ele alcança tanta gente assim, e um pouco da transição dessas tecnologias até chegar ao que a gente conhece hoje como um podcast, como essa ferramenta, tá? Falaremos um pouco sobre os conceitos e alguns termos que se divergem, né? E ainda não tem um consenso sobre a origem e tal, mas o que importa é que a ferramenta existe e ela é aplicável, inclusive, para o nosso campo, né, da educação musical. Falarei um pouco também sobre os relatos da nossa experiência dentro do Tech Demos, tá? E aí a parte prática, assim, que eu, na verdade, eu vou falar para vocês, que algumas ferramentas que foram utilizadas como uma proposta para se aventurarem, né? Para a gente se aventurar, ferramentas que estão aí disponíveis, e o melhor, gratuitas. Então é isso. Vamos lá. Bom, o podcast, assim como outras ferramentas, a gente vai considerar como tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Ou TEDx, né? Uma abreviatura aí desse termo. Antigamente se chamava essas TEDx apenas de TICs, né? Tecnologias de informação e comunicação, porque eram ferramentas, né? Eram equipamentos, eram tecnologias que estavam a serviço da informação e também da comunicação. Mas em uma nova era, com os avanços da tecnologia e esse novo mundo, o mundo digital, que já não é mais novo, que a gente já está aí há algumas décadas, mas agora não são mais ferramentas tecnológicas, não são mais recursos tecnológicos, mas a gente avança, né? A gente está em um outro nível e aí eles consideram como tecnologias digitais. O mundo agora passa a ser digital, então essas tecnologias passam a ser chamadas de tecnologias digitais de informação e comunicação, não mais tecnologias de informação e comunicação, devido a essa nova era, devido a esse novo momento dessas tecnologias. Então, essas TDICs seriam essa gama, né, essas bases tecnológicas que possibilitam, a partir de equipamentos, programas e das mídias, de uma forma geral, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus integrantes,
ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos, né? Uma colaboração aí do Soares e colaboradores que tenta elucidar esse termo, TEDx, né? E as TEDx, elas estão a serviço, inclusive, da nossa parte da educação, em qualquer área, inclusive da educação musical. E um dos objetivos, né, em que a educação se inclui dentro das TEDx, ou vice-versa, é na tentativa de transformar esses processos mais dinâmicos, interativos e colaborativos. A intenção de utilização de tecnologias, ela deve ser pensada não somente como uma maneira de incrementar a aula, mas também uma maneira de torná-la mais participativa, mais ativa dos estudantes que estão inseridos, né, dentro dessa aula, tá? Então, a proposta que a gente vem trazer aqui é do podcast como parte desse elemento, parte desse mundo, tá? E aí, é muito comum a gente associar, né, quando pensa em podcast, associar ao rádio, né? É muito comum a gente fazer esse tipo de relação, que é até pertinente, uma vez que a gente compreende que o podcast é um áudio, né? Um áudio, alguma coisa que está sendo para se ouvir, assim como era o rádio, né? Assim como é o rádio hoje. No entanto, há algumas particularidades que a gente não pode simplesmente fazer uma mera analogia assim, tal qual, né? Ela se diferenciam em algumas coisas, tá? Como, por exemplo, em uma estação de rádio, né, em um programa de rádio, a gente, se não estiver presente na hora que aquele programa está acontecendo, a gente vai perder, né? Embora existam, né, as web rádios que deixam seus programas gravados lá, ela acaba diferindo do podcast justamente por essa instantaneidade, né? Esse momento em que você está assistindo aquele programa, tá? Então, o podcast ele vem trazer uma possibilidade que é dada a essa flexibilidade que você não necessariamente precisa estar naquele momento assistindo tal programa, né? E existem diversos tipos e formatos de podcast que a gente pode encontrar hoje. Pode ser tanto na área da educação, pode ser tanto na área de informações, notícias, enfim, vários nichos que o podcast pode estar presente, né? E outra vantagem dos podcasts é que você pode receber notificações quando seu programa favorito atualiza, né? Então, essas notificações se baseiam em uma tecnologia já presente nesse novo contexto da utilização da internet, né? Que é a revolução da internet, que é chamada de Web, né, 2.0. Então, o podcast já se inclui nesse contexto por conta desse processo de que há a possibilidade de receber notificações sobre atualizações, né, de programas, de podcasts, enfim, tá? E o que a gente chama também de on-demand, né, que basicamente significa dizer que tem programas presentes assim sob sua demanda, sobre a sua vontade. Então, você pode acessar tipos especificados de podcast e ser notificados por eles, por dessas atualizações, e você pode consumir esses programas a qualquer momento, né? A qualquer hora, em qualquer lugar. Por isso que eles denominam que o podcast inclusive, como já falei, o podcast está incluído na educação. No entanto, como uma tecnologia dessa tecnologia digital, né? No entanto, as tecnologias, elas se inserem, né? A educação se insere dentro do contexto das tecnologias à medida que os dois avançam, né? Então, desde a era do rádio, quando o rádio chega no Brasil, lá pelos anos 20, começo da década dos anos 20,
logo em seguida, a educação já se inclui nesse processo, né? E são formados, ao longo dessas décadas, a partir da década dos anos 20, aulas que eram propostas via rádio, né? E isso foi muito mais evidente durante o período da década dos anos 30, com os processos do governo, né? Getúlio Vargas, que propôs, né, a educação via rádio, de maneira, uma tentativa de democratizar essa educação e se espalhar por áreas, né, fora dos grandes centros urbanos. Então, o rádio ele conseguiu atingir uma camada que provavelmente não teria acesso, né? Então, facilitando a isso. E o podcast também pode servir a isso, né? Pode servir como uma maneira de transmitir, né, informações, inclusive na perspectiva da educação. Beleza, mas o podcast, né? Esse podcast, o que seria o tal podcast? Já que não é simplesmente um programa de rádio convencional, então como é que seria esse podcast? O que seria isso? Bom, existe, né, algumas escolas que tentam trazer a definição do que seria podcast. E existe um certo de todos os dois pensamentos diferentes. Um, onde seria a junção da palavra iPod e broadcast, né? iPod seria aquele, né, o aparelhozinho lá da Apple, que onde eram recebidos, né? Você poderia ter acesso a mídias através do podcast, do iPod, mas como eram distribuídas, juntaram esse nome broadcast, que significa transmissão, né? Então, provavelmente, podcast seria uma informação, uma junção dessas duas palavras, né? Mas existe outra escola que propõe que podcast vem dessa outra palavra, desse outro termo, né? Que é Personal On Demand Broadcast. E aí, PO, né? Personal On Demand Broadcast, né? E aí seria a junção dessas palavras aí para a formação de podcast, né? Mas esse termo, ele surge a primeira vez, ele é utilizado, sem ser podcast como a gente conhece tradicionalmente hoje, mas foi utilizado a primeira vez em 2004, pelo jornalista inglês, né, Ben Hensley, em um artigo publicado na revista The Guardian, tá, no jornal The Guardian, onde ele estava falando sobre a revolução do áudio, que eram serviços de áudio, né, em formato de MP3, que podiam ser escutados, né, nesses dispositivos da Apple, né, os iPods. E aí ele, sem saber que podcast seria o que era hoje, ele acabou fazendo a junção dessas palavras e naturalmente chamou de podcast, tá? Mas o podcast, como a gente conhece hoje, esse serviço de áudio que é transmitido, ele foi iniciado no ano de 2004 por Adam Curry, né? Ele que era um apresentador da MTV e decidiu apresentar seus programas, disponibilizar na rede, na internet, em blogs, né? Porque o podcast surge dentro desse contexto de blogs, né? E se você tem um pouquinho de idade aí, se teve acesso a alguns blogs, né? Antes das redes sociais, esses blogs tinham textos, né? Geralmente eram textos, poderiam ter vídeos, poderiam ter, enfim, vários formatos de mídia que eram disponibilizados, né? Lá para os seus produtores e as pessoas tinham acesso, mas precisavam entrar, digitar lá na internet, blog fulano de tal, para poder acessá-los, né? Dentro desse contexto de um blog, o Adam Curry, né, pensou em disponibilizar seus arquivos de áudio desses programas dentro das suas páginas, né, do blog. E aí surge aí um início, né, um semente que seria podcast.
Mas foi Danny Gregory, que também era o jornalista de tecnologia, muito animado com essa novidade que você poderia escutar os áudios, né, os programas que foram feitos pelo Adam, decidiu utilizar o termo criado pelo Ben, né, e simplesmente chamou aqueles arquivos que estavam sendo colocados lá no blog do Adam de podcast, né? E aí acabou-se conhecendo, surgindo aí o que a gente conhece hoje como podcast, esse serviço de transmissão de áudio, né? Que não é mais só áudio hoje em dia, né? Isso foi baseado dentro dessa tecnologia de RSS feed, né? Esses arquivos que podem ser acessados pelas pessoas, tá? E dentro do contexto da Web 2.0, surge essa tecnologia de notificações, né? Que é esse RSS feed, que faz com que você não precise mais procurar, né? Você acessar o blog para ter acesso, né? Para ler aquelas coisas ou ouvir aquelas coisas daquele áudio, né? Daquele blog. Você agora recebe notificações por e-mail ou de outra forma quando ele é atualizado. Então, isso foi uma coisa que proporcionou bastante a difusão de programas como esse, né? Inclusive no Brasil. E aí, no próprio ano de 2004, em outubro de 2004, no auge, né, da explosão desses programas, desses tipos de podcast, surge o Digital Minds, né, que é um programa brasileiro conhecido como o primeiro podcast do Brasil, né, e infelizmente ele não existe mais hoje, mas em 2006 surge também o Nerdcast, né, que é ainda considerado um dos primórdios podcasts do Brasil, e ele até hoje existe, né? Então ainda são feitos programas desde 2006 e vem se ampliando, né? Nerdcast, ele foi um dos primeiros podcasts do Brasil a incluir comércio, assuntos comerciais, né? Você patrocinado, e aí o que os fãs não gostaram muito, mas o podcast vem aí surgindo também como essa possibilidade, né, de você agregar patrocinadores, dada a sua visibilidade, né? Então, dentro do contexto da educação, já é estudado o podcast como ferramenta tecnológica, né? Já há algum tempo, desde o seu surgimento aí, podcast em diferentes contextos, tá? No caso desse primeiro artigo aí que eu trouxe, ele fala do uso do podcast, né, como uma estratégia de ensino em tempos de pandemia, né, onde investigou-se e notou poderia se trabalhar a oralidade dos alunos, né, através do método ativo, né, de aprendizado, conseguia ser mais criativos os alunos e potencializar o desenvolvimento de competências em diversas habilidades, tá? Outro caso aqui foi feito em Portugal, né, o podcast na educação musical. Nesse trabalho foi proposto para os alunos criarem programas de podcast baseado em 4 jogos, onde um dos principais era que o aluno tinha que pesquisar sobre determinado compositor em determinada época, e aí ele trazia características desse autor dentro do programa de podcast, né? E apresentava os alunos, né? Do ensino básico, na disciplina de educação musical. Isso contribuiu porque os alunos foram muito mais participativos, eles foram muito mais ativos, e eles ficaram felizes de produzir aqueles conteúdos, porque eles estavam produzindo conteúdos para a internet, né? Então, isso foi um avanço dentro dessa escola e que houve ganhos, né? Ganhos dentro dessa perspectiva na criação de podcast, na produção de conteúdos para a internet.
Então, os alunos ficaram felizes lá. Tá? Dentro disso surge, né, a proposta para a gente trabalhar com essa ferramenta dentro do TecDemos, né, que é um grupo de pesquisa que trabalha com tecnologias digitais para educação musical, coordenado pelo professor Gerardo, né, o qual onde a gente foi bolsista, eu no caso fui bolsista, né, fui PIBIC, né, da do grupo, né, nessa pesquisa, e aí, PIBIC CNPq, tá? E aí nós criamos um podcast chamado Educamos, tá? Nós colocamos, né, no ar 2 episódios, tá? Onde o primeiro foi um bate-papo com o professor Elvis, e aí a gente falou sobre o compositor, né, o educador musical Kohreuter, e foi bem interessante, no Spotify, tá? Eu vou deixar o link daqui a pouquinho, melhor para vocês, no Spotify e também no YouTube, tá? YouTube do canal Tech Demos. E aí no primeiro episódio a gente falou sobre Cohorter, né? Em uma entrevista, que é um dos modelos de podcast, pode, que é muito comum, né? O podcast ele pode ser algum especialista falando sobre um tema, determinado tema. A gente encontra podcast que é entrevista, que foi inspirado nessa que a gente produziu esses podcasts, através de entrevistas, onde o apresentador conversava com o especialista, né? E aí a gente tinha perguntas e ele foi esclarecendo tudo e ficou bem interessante. E um segundo episódio que foi sobre o pessoal do Ceará, no Terral dos Sonhos, né? Esse é o título do podcast, que foi uma entrevista com a professora da UES, a professora Meire Pimentel, e ela apresentou, né, a dissertação dela. Foi uma entrevista com o pessoal do Ceará, que eram músicos de uma determinada época, uma geração de grandes, talentosos artistas, né, dentro do cenário da música, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. E aí ela entrevistou essa galera e trouxe um grande esclarecimento sobre esse período, que ela não só entrevistou, mas como vivenciou a época, e sobre o Festival Massa Feira Livre, que foi um importante movimento cultural aqui dentro do Ceará. Então, foi uma entrevista muito interessante dentro da proposta da utilização de podcast, e foi muito interessante fazer, e temos colhido bons frutos sobre isso, né? E aí, sim, e aí a gente utilizou para a produção de podcast, né? Dois aplicativos, basicamente dois aplicativos, que é esse Anchor, tá aqui, né? Que é do próprio Spotify, e um outro, que é um Antal, né? Que é um Digital Audio Workstation, que são programas que são utilizados para edição de áudio. No caso do Reaper, né? E do Anchor, ele é um aplicativo muito simples, muito interessante, muito barato, e tanto ele ajuda na produção desse podcast, quanto ele hospeda, né? Ele sobe, né, o seu arquivo de áudio para a internet e fica hospedado dentro do próprio Spotify, né? Então, muito fácil, muito simples, muito barato, barato que é de graça. E ele é um excelente aplicativo, onde ele te permite, inclusive, editar, inclusive proporcionar essa interação, né? Você pode convidar pessoas para estar participando de lugares diversos, qualquer lugar, a estarem numa conversa assim como aqui, como é o Meet, né? E gravar essa apresentação. Depois disso é gerado um áudio, tá? Esse áudio você pode editar da forma como você quiser. No meu caso, eu utilizei o Reaper, né? Porque ele é um programa bem profissional de edição de áudio, que permitiu fazer várias coisas, mas você poderia simplesmente apenas utilizar o Anchor, porque ele te dá uma infinita
infinitas possibilidades de fazer seu podcast lá, bem personalizado, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o Tech Demos, a gente tem um blog, né, que é esse aí que está escrito na tela, www.techdemos.wordpress.com, onde tem várias informações sobre tecnologias digitais aplicadas à educação musical, tá? Bom, Alan, então, para fazer um podcast precisa de um estúdio muito complexo, muito cheio de coisas. Na verdade, não. Devido ao Anchor, né, a gente pode simplesmente utilizar um celular. Foi assim que eu fiz a entrevista com o professor no primeiro episódio, e a gente simplesmente utilizei um celular e o meu próprio quarto. No caso, eu utilizei um estúdio dentro do carro, porque era o lugar mais silencioso possível no momento. Então, corri para dentro do carro e fiquei lá conversando com o professor e a gente gravando o podcast. Mas no segundo momento, né, eu consegui adquirir, né, alguns equipamentos que serviram para melhoria do podcast e para outras produções musicais, enfim. Então, aqui foi só por opção mesmo, mas eu poderia fazer simplesmente só pelo celular, tá? Nesse caso, eu utilizei aqui um microfone simples, um fone de ouvido simples e o computador aí com o programa Reaper, né? E aí, e uma mesa, né, que serve, uma mesa de som muito simples, muito baratinha, que serviu para que eu jogue o som, né, a produção para dentro do computador, que ele também serve como interface de áudio. Aqui, essas duas telas, à esquerda é a tela do Anchor, né, onde você vê aí que dá, simplesmente aperta um botão aí e começa a gravar o seu áudio. E aí ele vai registrá-lo e você pode armazenar em uma biblioteca os áudios que foram gravados. Em uma outra tela você manipula esses áudios colocando, dividindo em sessões, né, dentro do seu podcast, tá? E do lado direito aí nós temos a visão da tela principal do Reaper, né? Onde nós temos aqui as faixas, no caso, o narrador, e eu, como era uma qualidade não muito boa, né, inicialmente, eu peguei e dupliquei esses canais. Então, na verdade, quadrupliquei aqui. E aqui embaixo eu fiz trilhas sonoras, né, que é muito comum e muito mais interessante você ter trilhas sonoras enquanto você está falando, para dividir o bloco, para dar certeza ao ouvinte, divisões e ter um contexto, né? Um contexto de meio, começo, meio, fim. É bem melhor, mais interessante e fica menos monótono, né? Aqui, do lado esquerdo, é o episódio já dentro do Spotify, né? No caso do primeiro episódio, bate-papo sobre Corrota. Ele está disponível dentro do Spotify e também no YouTube. No Spotify, o nome é Educamos, desse jeito que está escrito, tá? E dentro do YouTube, você encontra o vídeo com imagem estática, né? O áudio que foi upado para o YouTube com essa imagem estática, que é o mesmo áudio, né? A gente fez isso para pessoas que não utilizam o Spotify, que não conhecem, que ainda não é tão usual assim, por enquanto, mas é uma ferramenta muito importante, muito interessante, que agrega muitos podcasts, né? Então, eu utilizo bastante. E aí a gente disponibilizou também no YouTube, tá? No canal do Tech Demos, o UFC, como pode ver aí, e tá lá disponível, os dois canais. Bom, alguns dos resultados que a gente vem colhendo, tá parado do campus, tá, em tese está parado, porque a pesquisa, né, encerrou agora,
tá? E a gente produziu 2 episódios. A gente também, depois dos episódios produzidos, a gente produziu um artigo que já foi aceito para o Congresso da ABEM, Associação Brasileira de Músicos, né, de Educação Musical, e a gente vai apresentá-lo em novembro, dezembro, né, Laura? Eu e a Laura na parte de vídeo e eu na parte do podcast. A gente já vai apresentar os resultados, né, o artigo lá bonitinho, né, agora em novembro. Mas ele está lá, vai ficar online aí para a posteridade, quem quiser ouvir, né, vai ser muito importante. E lembrando que dentro dos podcasts, do podcast também da videoaula que estão no YouTube, mas você pode acessar lá e também tem questionários lá, se vocês puderem responder os questionários, vai ser muito importante, porque vai servir de base para a gente ver o que é que pode melhorar, o que é que pode ser feito e tal. Então, tem um questionário para quem é professor e tem um questionário para quem é estudante. Então, quem quiser responder lá, por favor, está no link da descrição, né? Tem um link na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. E é um formulário lá rapidinho, quem puder responder, vai ser muito legal. Nessa tela aqui eu tenho alguns dos resultados sobre a divulgação, né, sobre a distribuição do nosso podcast. A gente pode notar nesse gráfico aí, ele foi lançado em março de 2021. Ele, né, assim quando foi lançado, ele teve um pico aí de views, né, de visualizações, de plays, chegando a 10, né? E foi diminuindo aí com o passar do tempo. E em junho, né, depois de junho, tem um outro pico aí mais elevado, né? E provavelmente esses 2 picos, né, eles estejam relacionados justamente no primeiro, no momento em que é divulgado, que é lançado, e um segundo, aconteceu que a gente estava vendo que as visualizações estavam indo muito baixas e a gente deu um reforço na divulgação, né? A gente mandou para outras universidades para conhecerem, e aí teve um pouquinho a mais de visualização em junho. Aqui foi no gráfico do YouTube, que é gerado pelo próprio YouTube. Da mesma forma, a gente percebe que em março tem um pico aí de visualização e foi decrescendo à medida que essas divulgações não foram ocorrendo, né? De forma mais ativa, né? Mas tudo isso também são resultados que servem para a gente elaborar estratégias para ampliar essa divulgação. Bom, o uso das tecnologias como ferramentas educacionais tem potencializado os avanços nas estratégias de ensino-aprendizagem à medida que a sociedade se transforma. Essas transformações ocorrem quase que naturalmente, ao passo em que a tecnologia também avança, né? Contudo, a pandemia demandou adaptações mais sinérgicas em diversas áreas do cotidiano, especialmente, né, uma nova forma de pensar em educação. E aí a gente vê como as TEDx podem ter um papel fundamental, né, de apoio, né, dentro desse processo, né? E aí o podcast, como fruto desses avanços tecnológicos, demonstrou ser uma alternativa imediata na produção de conteúdos educacionais, principalmente em situações que exigiram distanciamento social sob limitações de recursos. Ou seja, a gente tinha poucos recursos para produzir um podcast, a gente conseguiu produzir, e dentro do Anchor, você tem acesso para saber quem são, quem é a tua plateia, né? São as pessoas que assistem. E aí a gente observa que, logicamente, a maior parte foram brasileiros, mas a gente encontrou pessoas que escutaram na Alemanha. O podcast está em todo em português. Isso serve para a gente ver a dimensão de que conteúdos educacionais podem
ir para longe, né? E aí, mesmo em outras línguas, né? Então, o podcast tem uma capacidade de expansão muito grande, de acessibilidade muito grande, aquelas que têm acesso a esse tipo de material tecnológico e, e que permite essa comunicação em qualquer parte do mundo, independente de onde a pessoa esteja, né? Eu vou sair da minha apresentação, mas deixando indicações, tá? De podcast, obviamente. Escutem Educamos, deixem seus comentários, compartilhem, ajudem a gente a crescer nesse contexto e transmitir mais essa ferramenta como uma maneira complementar às aulas de educação musical ou outra qualquer. Eu indico também fortemente esse podcast Ser Sonoro para a gente que é da música. Ele é fundamental, ele é muito importante, porque ele vai tratar da música não simplesmente falando de música, mas do som. Então, quem gosta de parte de áudio, quem gosta de parte de paisagens sonoras, vai ser muito importante escutar esse podcast. E o outro, que é o Radiofobia, também muito bom, que ele aí fala mais da biografia dos cantores, das histórias das músicas. É muito interessante esses 3 podcasts. Escutem Educamos. Então, eu deixo meus contatos aí para qualquer eventuais dúvidas, contatos posteriores. Fique à vontade aí para acessar as redes sociais, e-mail, enfim. Aqui são as referências do nosso trabalho. E é isso aí. Muito obrigado pela paciência. E bom dia. E estou aberto aí para conversar sobre o que quiserem. Joia, Alan, muito legal. A Laura, ela vai falar um pouco? A gente pode abrir para perguntas para ti? Bom, como vocês quiserem. Quiserem passar logo para a Laura, sem problemas. Porque o Alan tem que sair Pode daqui, anotar tudo. né? Se quiserem perguntar. Tá bom, deixa eu ler aqui. A Andressa perguntou aqui onde encontramos, né? Se a Andressa puder só reformular a pergunta dela de novo. Ela perguntou, tá parado, Educamos, ou ainda está sendo produzido conteúdo nele? Então, a gente produziu esses 2 no podcast, né? Produziu esses 2 episódios, né? E eles serviram para a gente produzir também o artigo e vai ser apresentado o artigo, né? Começo de novembro, né? Vai ser apresentado. E também vai ser apresentado nos encontros universitários. Enfim, a apresentação já está... O podcast está no mundo. Joia, Alan, obrigada. Ela colocou aqui, né, o link do Spotify, para quem quiser dar uma olhada depois. Bom, pessoal, se alguém tiver mais perguntas, vocês podem colocar no chat, tá bom? Que o Alan tá aqui. Aproveitem. Laura, se tu puder, tá? Tomar a dianteira já, e aí o pessoal vai colocando no chat. Ok. Não preparei slide. Eu acho que minha apresentação vai ser um pouquinho mais bate-papo. Mas, enfim. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a vocês pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui. Não imaginei que tão cedo eu estaria na Sembu, no caso, apresentando, né? Eu já tinha participado antes como aluna, é um evento que ocorre, né, já faz um bom tempo, e já tinha estado como aluna, mas não imaginava que estaria apresentando a oficina, então é realmente uma honra poder estar aqui. Também queria parabenizar vocês, né, por estarem fazendo o evento acontecer.
ainda mais em tempos de pandemia, a gente sabe como não é fácil, né, fazer tudo isso online, enfim. Já não era fácil fazer presencial. A gente sabe como como realmente é bastante corrido, né? E online mais ainda. Mas, enfim, parabenizo, né, por vocês estarem fazendo ocorrer. Meu nome é Laura, como já foi dito antes. Eu estou agora no 8º semestre de licenciatura em música na UFC, né? Durante os semestres iniciais, eu acabei estudando mais a parte do canto, do violão, só que aí a partir do ano passado, eu ingressei para o Tech Demos, né, que, como a Alan disse, é o grupo de tecnologias digitais para a educação musical, que é coordenado pelo professor Gerardo Viana. Então, a partir do ano passado, já faz mais ou menos 1 ano e 1 mês, eu acho, né? Eu e o Alan entramos, e aí a gente começou a estudar a parte de mídias digitais, né, na educação musical. O Tech Demos, vou até mostrar aqui o site para vocês. Deixa eu ver aqui. Dá para ver? Vocês estão vendo? Dá para ver, tá ótimo. Pronto. Então, aqui é o site do Tech Demos, né? techdemos.wordpress.com. Vou até deixar o link para vocês. Aqui vocês podem ver um pouco mais sobre o histórico do grupo, né? Sobre com o que ele trabalha, publicações. E aí já foi desenvolvido no Tech Demos, já foram desenvolvidos no Tech Demos, né? 2 softwares de educação musical, que é o Sono Labirinto e Memória Audiativa, né? O Memória Audiativa tem versão para Windows e para o Android, e o Sono Labirinto ele é só para Windows mesmo, se eu não me engano. Né? E aí consiste em jogos. São jogos que são utilizados para aprendizagem. Né? O Sono Labirinto ele traz um rapazinho que está indo se apresentar, né, na orquestra, e aí ele perde todas as partituras dele dentro de um labirinto, e aí a gente tem que ouvir o som do instrumento, né, que está tocando, para ele poder se guiar e sair desse labirinto. E aí a gente tem que selecionar, né, qual é o instrumento. E aí você pode ouvir, eles dão 3 opções de instrumentos, se eu não me engano, e aí você ouve, você clica em cada um deles, né, para ver se o som, para ver qual é o som que se aproxima, né, daquele que foi tocado pelo labirinto. E o Memória Audiativa é realmente um jogo da memória, sabe, como aqueles que a gente joga quando criança, que tem um monte de cartinha para baixo, né, virada. E aí você tem que virar uma, aí você vê, aí vai para outra, enfim, né? Tem que encontrar as que são semelhantes. Só que aí no caso desse software acontece com som, né? E aí vai o jogo vai ficando mais, de certa forma, mais complexo, né? Vai exigindo uma memória um pouquinho mais complexa à medida que você vai desbloqueando etapas. E aí, isso aí foi antes de eu entrar, né, no Tech Demos. A partir do momento em que eu e Alan entramos, e também o Luiz Felipe, eu vou responder as perguntas só depois.
Eu já estava aqui no impulso de responder, mas eu vou guardar para depois. A gente começou a estudar mais nessa parte das mídias digitais, especificamente podcast e videoaulas. E aí, atualmente, a gente está publicando artigos, né? Fomos aprovados para publicar, e aí, em breve, né? Em breve a gente vai apresentar e publicar artigos no Encontro Nacional da ABEM. O meu artigo, ele ficou intitulado como videoaula, como recurso pedagógico na educação musical, um relato da produção de vídeo de solfejo. E a gente, na verdade, publicou já 2 vídeos, só que esse primeiro artigo foi mais um estudo sobre o primeiro vídeo de todos, né, que foi esse vídeo de solfejo, voltado para trazer um complemento, né, uma ajuda para as aulas de solfejo. Então, nesse artigo eu trago um breve histórico, né, na verdade, da utilização das mídias digitais, no geral, muito antes da internet, né, existir e ainda mais ser popularizada, já existia a busca pelas alternativas a essas aulas tradicionais, né, na sala de aula, todo mundo sentado em cadeirinhas enfileiradas e tudo mais. E aí a gente tem, desde o final de 1800 já, aqui no Brasil, relatos sobre aulas por correspondência, por exemplo, né? A partir de 1923, a gente vai ter também aulas. A gente tem, no caso, documentos, né? Datando, né, de aulas que eram disponibilizadas via rádio. Aí a gente também ia ter aulas que eram disponibilizadas na televisão, através de programas, né? E aí um exemplo disso é o Telecurso 2000. Acho que todo mundo conhece o Telecurso 2000, né? Em algum momento do ensino médio, acho que algum professor mostrou o Telecurso 2000 para a gente. E também existiam as aulas que eram disponibilizadas através de videocassete ou então de DVD. Eu tenho aqui, inclusive, que era do meu pai, um DVD, provavelmente vai aparecer espelhado para vocês, mas são videoaulas de contrabaixo, né? Através de DVD. Então é isso, assim, já existiam muitas essas alternativas, né? A videoaula não foi criada junto com a internet, né? Já existia fazia bastante tempo. Tanto as aulas síncronas quanto as aulas síncronas, no caso, seriam, na verdade, eu acho que não dá para considerar aula síncrona, né? Mas é porque, enfim, com horário definidozinho na televisão, quanto às aulas, né, que você podia comprar e assistir em qualquer momento do dia mesmo, de forma bem mais flexível. E aí, não só com a criação da internet, mas com a popularização da internet, a gente começa a ter essas mídias, né, de certa forma, adaptadas para esse formato. Então, a gente vai ter plataformas como YouTube, Vimeo, e plataformas que são realmente criadas para os professores, né? A gente vê muito professores que usam o YouTube para divulgar ali umas aulas, eles não postam tudo, né? E aí eles têm uma plataforma própria onde eles postam realmente o curso todo, com os vídeos deles e tudo mais, em sequência, bem mais organizadinho e tal, e completo. Então, a gente tem muitas dessas plataformas, né, onde a gente pode encontrar as videoaulas. E aí, a partir dessa popularização, né, e
e dessa aceitação pelo público, dessa aceitação muito grande, as videoaulas dos podcasts, né, que foram especificamente as mídias que a gente estudou, passaram a ocupar um espaço extremamente maior na vida das pessoas. Né? Professores e alunos começaram a buscar bastante essas mídias, tanto como complemento, quanto complemento do que estavam vendo, né, em sala de aula, quanto para a aprendizagem completa mesmo. Né? Tem gente que, por exemplo, sei lá, aprende a tocar, eu, por exemplo, aprende a tocar um instrumento pela internet, porque eu, por exemplo, sou de cidade do interior e aqui, no momento eu tô aqui, né, no interior, não estou em Fortaleza, e aqui é muito difícil você encontrar, por exemplo, professores de canto, não tem mesmo, e é difícil encontrar professores de violão, enfim, e aí eu comecei a aprender mesmo pela internet, né? Então a gente também tem muita videoaula e o podcast sendo usados como complemento, tanto como complemento quanto por essa busca pelo aprendizado completo, né? E aí, a pandemia de Covid-19 acabou acelerando muito esse processo, né? De busca por esses meios, tanto pelos professores quanto pelos alunos, porque a partir do momento em que tudo começou a fechar, né, bruscamente, os professores tiveram que aprender a se adaptar. Tipo assim, infelizmente foi por mal, foi por um dos piores motivos possíveis, mas acabou tendo que acontecer, né? Eu acho que praticamente todos os professores tiveram, em algum momento, que ministrar disciplinas online. O Tech Demos, essa pesquisa do Tech Demos tinha sido pensada antes da pandemia, né? A gente, no caso, o Gerardo, que coordena, eu ainda não tinha entrado, mas ele já estava pensando em estudar as videoaulas antes da pandemia, e aí foi uma coincidência meio infeliz, né? Que isso tem acabado acontecendo. Então, todas essas formas, né, de tecnologias digitais para a educação musical são válidas, contanto que, claro, né, sejam utilizadas de maneira adequada. E uma importância muito grande das videoaulas é que os alunos, né, eles têm bastante facilidade para aprender se eles estiverem sendo estimulados visualmente e sonoramente. Exatamente por causa de todo o contexto em que a gente existe. Né? A gente está muito habituado ao audiovisual. Né? O audiovisual já é algo extremamente presente na nossa vida. E aí a gente é muito estimulado por essa combinação, né? do visual e do áudio. E aí acaba sendo uma alternativa muito boa, porque a gente consegue fugir, né, daquele modelo de escola e muito texto, né, um professor ali na frente, todos os alunos aqui lendo o texto, você acompanhando aqui o texto, enfim. Também tem a praticidade, né, de certa forma, você poder, se a aula for assíncrona, no caso, você poder acompanhar no momento em que você realmente puder, né? Enfim, tem todas essas vantagens. Mas também existe um cuidado que é preciso ter em relação às videoaulas, porque muitas vezes a gente encontra por aí, né, professores que aqui mesmo, pelo que eu vi, né, o instrumentista que deu esse curso, que meu pai tinha há muitos anos, ele é autodidata, ele não é
enfim, ele não é uma pessoa que estudou licenciatura em música, ele não é uma pessoa, né, que realmente estudou a pedagogia do contrabaixo e tudo mais. E aí existe, de certa forma, esse perigo, né? Existem muitas pessoas que, tipo, sabem aquilo, e aí jogam a videoaula na internet de qualquer maneira. Eu não sei se ele jogou de qualquer maneira, né? Mas acontece muito. E aí a pessoa que está aqui do lado, sem conseguir ter um feedback, né? Sem conseguir ter o diálogo com o professor e tudo mais, começa a aprender de forma errada. Aí não consegue tirar dúvida e tudo mais, enfim. Então, a gente estudou especificamente a videoaula, né, e o podcast como complemento, sendo passados, por exemplo, por professores que estão aqui dando aula dessa disciplina, e aí eles passariam, né, essas mídias como um complemento e tudo mais, e aí os alunos trariam, né, suas dúvidas e tal para a sala de aula, que seria uma forma mais adequada, né, de tratar o assunto. Então, então a gente produziu, né, primeiramente a videoaula de solfejo, porque era uma disciplina, na época era uma disciplina que estava acontecendo, e aí muita gente estava acostumada, né, a estudar, por exemplo, em grupo, formar uns grupinhos, estudar, né, em grupinho ali pela UFC mesmo e tudo mais. E aí foi um baque ter que estudar sozinho em casa. Daí a gente deu essa ideia de dar dicas para as pessoas, né, de como estudar solfejo sozinho em casa. E aí foi publicado aqui. Foi publicado aqui no canal do Tech Demos. A gente fez 10 dicas, né, para estudar solfejo sozinho. E aí a gente estudou as respostas dos alunos, dos professores, né? A gente disponibilizou um formulário para ter esse feedback. E aí, a partir disso... Deixa eu interromper aqui. E aí, a partir disso, a gente pegou, né, as críticas e sugestões para poder melhorar o vídeo a seguir. Porque, por exemplo, muita gente acabou falando que essa videoaula ficou muito cansativa, ela teve 15 minutos de duração, então a gente já tentou procurar um vídeo, né, posteriormente, que fosse mais objetivo, né, mais direto ao ponto. E aí também eu tentei cortar bem mais a edição da segunda vez. E, enfim, e dar uma enxugada, né, no conteúdo. E aí eu queria trazer um pouco para vocês, né, sobre o que é a edição de vídeo. Na verdade, eu acho que eu vou falar um tanto também sobre a produção da videoaula em si, não só da edição, mas enfim. Uma videoaula, para ela ser construída, né, ela passa por 3 etapas básicas. A gente vai ter a pré-produção, que é a parte em que você vai fazer o seu roteiro. E assim, muita gente pensa que quando você vai fazer uma videoaula, ou então um vídeo, né, qualquer, tipo um vídeo desses mais com outros tipos de conteúdo, você liga a câmera e vai falando do que você sabe sobre aquilo, né? Mas é muito importante que você tenha um roteiro, tanto para você realmente poupar seu tempo, sabe? Porque se você não tiver o roteiro, você realmente vai ficar falando e tudo mais lá sobre o que você sabe. Às vezes você realmente tem
tem muita facilidade para desenvolver um assunto, só que na hora da edição você vai se perder um pouco, porque o roteiro já vai ser importante, né, para a edição e para tudo isso. E aí a gente vai ter, depois da pré-produção, no roteiro você vai também trazer, você vai colocar detalhes da edição. Eu vou mostrar o roteiro da minha primeira, o roteiro da minha segunda videoaula para vocês. E aí você vai colocar já esses detalhezinhos da edição e tudo mais. Vai ter a parte da produção, né, que vai ser quando você vai realmente gravar, né, ligar a câmera e gravar já de acordo com o que você roteirizou. E a parte da pós-produção, que é a edição, né, que a gente quer ver aqui com mais detalhe. Então, deixa eu abrir aqui meu roteiro. Espera. Passar a tela inteira. Vocês estão vendo o roteiro? Tá dando para ver o roteiro? Tava agora há pouco, mas agora tá na tela infinita. Certo. Tá sim. Então, né? A gente vai ter aqui aqui no roteiro a gente vai colocar já esses detalhes, né? Como vocês podem ver. Eu já falo de como vai estar a imagem no fundo do vídeo, né? A aluna deve estar de frente para a luz e tudo mais, tendo como fundo uma parede branca. Aí eu falo do zoom da câmera, né? Que o vídeo vai ser gravado em meio primeiro plano, que é mais ou menos da cintura para cima. Na verdade, eu não gravei perfeitamente da cintura para cima, mas é algo para você se basear, sabe? E aí na edição vai ter close no rosto da aluna, sempre que ela falar algo que será destacado, negrito, né, no roteiro. E aí aqui vocês veem que existem, né, os destaques em negrito. Sempre que tiver uma parte destacada, na minha edição eu já vou saber que nessa parte eu vou dar um zoom na minha cara. E aí também destacar, eu acho que eu não coloquei aqui, mas também colocar, né, o nome daquilo. E aí eu também coloco minhas falas e tudo mais. No roteiro eu também adiciono todos esses detalhes que vão ter que ser utilizados durante a edição, né? Eu já adiciono no roteiro. Tipo, quando eu falo do dó maior, eu coloco uma imagem que tem as notinhas, né, no teclado, enfim, porque esses vão ser recursos visuais e gráficos, né, que vão ajudar no entendimento do aluno. Quando eu fiz esse vídeo sobre harmonia tonal pela primeira vez, eu não tinha colocado esses recursos, sabe? Eu só falava, vou aqui tocar o dó, aí tocava o dó. E aí a gente sempre fazia, né? Levava esses vídeos para as reuniões para discutir o que era que estava faltando, né? Enfim, e aí foram surgindo essas necessidades. Tipo, poxa, você só tá falando que vai tocar o dó, aí toca o dó, aparece o som, só que aí o aluno, né, não tem esse apoio visual. Então é importante você pensar nessas estratégias mesmo. Isso são detalhes que fazem toda a diferença. E aí aqui, gente, quando você está editando, às vezes você para em uma parte da sua cara que é meme pronto. Inclusive, quando eu estou editando, eu mesma printo minha cara e mostro pro meu irmão, a gente fica fazendo meme da minha cara.
Mas eu vou mostrar um pouquinho da edição dessa minha Devia videoaula. divulgar esses memes, viu? Ai, meu Deus, os memes. Vou mostrar um pouquinho da edição dessa minha segunda videoaula. Eu geralmente gravo uma sequência de vários vídeos e porque meu celular dá problema se eu gravar tudo de uma vez. Mas e aí eu vou trabalhar só com os 4 primeiros vídeos e mostrar para vocês como é que se dá esse processo, como é que eu, né, converso com... Ai, meu Deus, como é que eu tento conversar com o roteiro, né, quando eu tô editando e me basear no roteiro, enfim. Vamos apresentar aqui. Tela inteira. O programa que eu uso, né, é o Vegas Pro. Assim, a maioria dos programas são um pouco parecidos, de certa forma, né? Vão existir muitos detalhes assim que não parecem tanto, só que bem no geral mesmo, existe uma semelhança, né, muito grande na lógica de como você vai usar esses programas. Né? Aqui nessa parte, né, onde vocês estão vendo os videozinhos, a gente vai ter várias sessões, né? Aqui é onde você vê quais são os vídeos que você selecionou. Aqui no Explore você vai poder procurar, né? Procurar seus arquivos. Aqui tem umas edições que você pode fazer. Aqui no caso aqui umas transições. E aqui umas opções, né, de efeito, colocar em preto e branco, enfim. Isso aqui a gente não vai usar, ok? Aqui a gente vai ter a nossa linha do tempo, né, onde a gente vai ter as camadas do nosso vídeo, para poder, e é basicamente onde ocorre, né, a maior parte da edição, dos cortes, enfim. Aqui é o player, que mostra como é que o vídeo está ficando. Como é que o vídeo está ficando à medida que ele está, né, sendo editado. E eu acho que basicamente é isso. Né? E aqui tem outras ferramentas, né, para salvar, abrir um novo projeto. Né? Também tem umas ferramentas aqui de edição que eu acabo não usando muito. Por aí vai. Então, primeiro, né, no vídeo é bom a gente enxugar. Geralmente o vídeo a gente começa a gravar e aí o vídeo, principalmente no começo e no fim, vai ter aquela parte que você fica olhando para a cara da pessoa. Olhando para a cara da pessoa com cara de, e aí, tá gravando? Pode ir? Aí a gente corta isso, ó. Eu passo uns bons segundos, que vai ser cara de nada. Eu clico em S para cortar. Seleciono essa parte e deleto. Pronto. Fim. Aí vai passando o vídeo. Na videoaula de hoje, você já tem... E no final, geralmente no final também, a gente fica com aquela cara, né? De terminei de falar, e aí eu posso, enfim, posso fazer alguma coisa, você já parou de gravar. É aqui, ó. Meu pai fala bem aqui. Ciclo das químicas e de formação de acordos. Vamos lá? E passo bons segundos, né? Sem falar mais nada. E aí eu deleto essa parte para dar aquela enxugada no vídeo. E aí aqui o processo vai se repetir, né? Passo esses... Para entendermos melhor o assunto, precisamos ter uma breve noção de funções harmônicas. Vou dar uma pausa. E aqui eu vou ter que cortar uma coisa também. A tônica, que vai nos trazer uma sensação de repouso, conforto e relaxamento.
e a dominante, que vão ser os acordes. Fazer esse corte aqui também. E a dominante, que vão ser os acordes de tensão, que vão nos trazer uma sensação de desconforto, expectativa de resolução, quase que pedindo os acordes de tônica. Provavelmente aí vai estar cortando bastante, porque o meu computador é muita informação, sabe? O meu computador está com o mic aberto e também editando o vídeo. Se nós pegarmos, por exemplo, o tom de dó maior, e vou cortar aqui no final também, porque eu já sei que é uma parte que eu fico com cara de... Enfim. Aí, certo, ok? Eu cortei. Certo, cortei nessas partes aí que eu fico com cara de... que eu fico só parada assim, sem falar nada. E aí, agora, a gente vai ver uns detalhes do roteiro, né? No roteiro, fala que sempre que aparecer uma fala minha, né, de uma palavra que está em negrito, eu vou dar um zoom na minha cara. Que é exatamente aqui, né, que a gente fala isso. Zoom. Cadê? Na edição haverá close no rosto da aluna sempre que ela falar algo que está destacado em negrito no roteiro. E aí, quando eu falo funções harmônicas, tônica e dominante, isso acontece, né? Eu devo dar um destaque para isso exatamente como, né, por causa da linguagem mesmo do vídeo. E aí eu vou procurar aqui a parte que eu falo isso e selecionar. Eu seleciono clicando em S. Eu vejo que, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um tracinho passando pelo vídeo. Quando passa pelo momento, né, que eu começo a falar aquilo, eu clico S. E quando eu finalizo aquela fala, eu clico em S de novo. Aí exatamente aquela parte fica selecionada, para eu poder trabalhar em cima dela apenas. Ok? de funções harmônicas. Pronto, aqui eu falei funções harmônicas. Aí a cara de mim. Vamos ter uma breve noção de funções harmônicas. Dentro da... Selecionei. Aí aqui eu aumento. E eu clico aqui, ó, nesse recursozinho para dar uso na minha cara. Certo? Aí. Noção de funções harmônicas. Dentro... Tá travando muito, gente. E aí eu adiciono eu vou ter que adicionar uma segunda camada, certo? De vídeo, para poder adicionar um texto, né? Porque também o roteiro também pede que eu faça isso. E aí eu coloco, né, exatamente... Deixa eu editar aqui. E eu coloco exatamente do tamanho dessa parte que foi selecionada. Eu puxo aqui para colocar desse tamanho. Harmônicas. Dentro da harmonia tonal, a gente vai ter um movimento nas músicas. E aí eu vou fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que eu não vou mostrar, porque
porque o tempo, né, já está curtinho, mas eu faço a mesma coisa quando eu apareço falando de tônicos. No vídeo vamos estudar 2 das 3 funções principais. Serão elas a tônica, que Tá travando muito, mas aqui eu já colocaria também um zoom no meu rosto, no momento que eu falo de tônica, né, e a palavra. E quando eu falo de dominante, da mesma forma, eu teria que dar um zoom para... Eu teria que dar um zoom para e adicionar o texto, né, também. E aí, no final, para adicionar a imagem, exatamente quando eu falo, né, aqui está o roteiro, quando eu trago que vou trabalhar com o Dó maior, e aí tem que aparecer uma imagem, e da mesma forma quando eu vou trabalhar com Sol com sétima, tem que aparecer a imagem, eu seleciono essa parte. faz o Dó, o Mi e o Sol. Tô travando muito. E o Sol com sétima. E aí seleciono essa parte, né? Vou adicionar a imagem aqui e deixar do tamanho da parte que foi selecionada. E aí no vídeo já aparece. Notas principais, o Dó, o Mi. Notas principais, o Dó, o Mi e o Sol. Não, selecionei errado, meu Deus. Era... Minha gente. Gente, eu vou parar aqui. Porque começou a travar muito. Começou a travar muito porque o meu computador não está aguentando o Meet e o Vegas aberto. Realmente são... O Meet é muito pesado e o Vegas também é muito pesado. Mas basicamente é isso, sabe? Eu espero... Também não tinha como... Infelizmente não tinha como eu dar toda uma aula de edição, mas é mais ou menos isso, sabe? É importante que, né, resumindo, é importante a gente ter o roteiro, a gente fazer esse roteiro para poder se guiar, e já colocar no roteiro, né, isso que a gente vai abordar na edição. Durante a gravação também, não é necessário você ter os melhores programas do mundo, sabe? Mas é importante também você pensar em ambientes que não vão ter, por exemplo, muita informação para quem vai assistir. O primeiro teste que eu fiz em um ambiente super feio, assim, que era uma parede, assim, com um monte de tomada, enfim, era horrível. Mas foi porque foi o ambiente mais silencioso que eu encontrei na minha casa. Só que não funciona, sabe? Quem estava assistindo ficava olhando assim para a tomada que estava atrás de mim, ao invés de olhar para mim. Então, procurar esse ambiente assim mais, né, mais limpo, de certa forma, e que seja iluminado, né? Eu procurei um ambiente em que eu tivesse o sol, né, direto no meu rosto, iluminação natural, né? Não funcionava se eu gravasse à noite, só com a luz da lâmpada, porque aí o celular já não consegue, né, pegar esse tipo de imagem muito bem, né? Esses são os tipos de cuidado que você tem que ter quando está gravando. E durante a edição, prestar atenção, né, no roteiro e no que você já tinha estabelecido para a edição. Se precisar fazer alterações, porque, por exemplo, você percebeu que, poxa, tinha um recurso que cabia aqui, sabe? Que ajudaria quem vai assistir a entender melhor, a não se perder, a não ficar olhando assim para a tela sem saber no que focar e tudo mais, né?
E também tem aquelas palavrinhas-chave que você vai jogando assim na edição, exatamente para a pessoa poder, né, poder internalizar melhor aquilo que está sendo abordado, enfim. Espero ter ajudado, né? Desculpa pelo computador dando problema. Mas, enfim, quais foram as perguntas que foram feitas? Ai, Laura, muito bom, Alan, Laura, parabéns, vocês. Acho que excelente, a gente tem algumas perguntinhas aqui no chat, tá? Eu vou ler por ordem do que o pessoal mandou. Primeiro, Daniel Souza, ele fez a seguinte pergunta: como é que a gente faz para conseguir fazer parte do Tech Demos? Pronto, o Tech Demos. O Tech Demos, ele de tempos em tempos, né, a gente abre seleção, e aí a seleção desse ano já aconteceu também. E aí eu acho que meu computador até agora não se recuperou do Vegas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou travada. Então, pelo menos isso. Tá travando um Tá pouco, mas dá para te ouvir. O Tech Demos de tempos em tempos abre seleção, né? E aí existe um... Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar... Voltei? Sim, o Tech Demos, ele abre seleção, e aí você participa de um processo seletivo, né? Em que você vai responder a certos questionamentos, tipo, se você já tem pelo menos uma afinidadezinha com tecnologias digitais, né? Depende da tecnologia digital que vai ser trabalhada naquele momento. Quando eu fiz, eu falei sobre a minha experiência com edição de vídeo, e também com o seu interesse, né, na parte de estudar as tecnologias digitais aplicadas na educação musical e tudo mais. Aí você também participa de uma entrevista, né? No momento não tem seleção aberta, pelo menos para bolsista, mas se vocês quiserem trabalhar com a gente, né, de forma voluntária, são muito bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Podem conversar comigo, eu converso com o Gerardo, então com o próprio Gerardo, enfim. Show! Antes de abrir para a pergunta da Andressa, eu vou ler aqui um comentário e as perguntas do professor que ele tinha colocado, professor Erwin. Ele comentou o seguinte: bom dia, Laura. Eu assisti o vídeo sobre os percursos para solfejo. O resultado me surpreendeu pela qualidade do conteúdo e me chamou muita atenção a forma como você apresentou e a sua expressividade. Com a sua exposição agora, deu para ver a responsabilidade e disciplina na elaboração do trabalho. Isso é muito importante. Parabéns, fiquei com vontade de assistir mais episódios. Primeira pergunta: você memorizou o texto ou usou um teleprompter para ler o texto? A segunda: qual o programa de edição que você usou? E a terceira: existe alguma intenção para continuar a produção de material audiovisual com uma abordagem para solfejo relativo e desenvolvimento de conteúdos sistematizados para auxiliar no processo de audiação? Erwin, saudades. Obrigada, agradeço muito pelos elogios, né? O Erwin, que foi o meu professor de solfejo, acho que atualmente tem 3 professores de solfejo. O Erwin foi o meu professor ao longo das 4 disciplinas, né? Uma pessoa muito importante para mim, então fico muito feliz vendo né, vendo a sua impressão tanto sobre a videoaula quanto sobre a apresentação de agora. Eu não usei teleprompter, eu realmente memorizei o texto. Algumas partes diferem do que está lá no roteiro, né? O roteiro não precisa ser aquela coisa que você vai falar, cada vírgula, não precisa. Agora, as palavras-chave, né? Por exemplo, quando eu falo da tônica, vamos estudar funções harmônicas.
né? E aí aqui a gente vai abordar especificamente tônica e dominante, enfim. Essas palavras-chave realmente têm que estar aqui, né, na sequenciazinha. E aí, às vezes, eu até esqueci a sequência, aí eu olhava aqui olhava no roteiro, né? Visitava o roteiro de novo e aí gravava. Só que mas não precisa ser idêntico ao que está no roteiro. Isso não atrapalha a edição, isso não atrapalha, né? Não atrapalha a gravação em si, não atrapalha a edição. O que é preciso é realmente que você traga essas palavras-chave, essa sequenciazinha, né? Como está no roteiro. Mas aí, muita parte você pode realmente improvisar. Se você lembrar assim, de uma informação que não está no roteiro, pode trazer ela também, e enfim. O programa de edição que eu usei foi o Vegas Pro. O Vegas Pro, ele é bem carinho. Não vou mentir que eu tenho ele, enfim, eu não paguei por ele. Mas existem outros programas de edição que são bem parecidos, sabe? Esses programas de edição, na maioria das vezes, mas agora eu não vou ter nomes para indicar, mas eu posso te passar uns depois. E passar para vocês também. A lógica da edição da maioria dos programas é bem parecida, né? Geralmente eles vão mudar muito em detalhes de edição que são muito mais profissionais mesmo. Realmente detalhes bem mais, sabe, para aquela edição bem mais profissional e para vídeos profissionais, enfim, sabe? São realmente programas que são usados para, sei lá, para você fazer filme, curta-metragem, e aí por isso que vai ter esses detalhes. Então, o que eu mostrei aqui, vocês vão encontrar também programas mais baratos, né, mais fáceis de encontrar, enfim. E sobre a intenção para continuar a produção de material audiovisual com abordagem para solfejo relativo, primeiramente, a ideia era fazer só para o Tech Demos mesmo. Só que foi um vídeo que teve um certo alcance até para pessoas de outras. Estou abrindo aqui para trazer a quantidade de visualizações. Teve 289 visualizações, né? Foi um alcance bem legal, 52 curtidas, né? Enfim. E chegou em pessoas de cursos que não trabalham com solfejo relativo. Tipo, um pessoal da UFPB assistiu, e lá na UFPB eles trabalham com o solfejo absoluto mesmo. E aí o pessoal gostou muito, né? Tinha gente dos cursos de música que não conheciam o solfejo relativo, e aí ficaram bastante curiosos, né, em relação a essa abordagem. E aí eu recebi, né, muito pedido para continuar fazendo. E aí sim, eu tenho vontade de continuar, né, desenvolvendo esse tipo de material, até porque, né, uma vantagem das videoaulas é que elas alcançam mais pessoas, né? Tipo, 289 visualizações, né? Não é algo que você consegue trabalhar com tanta facilidade em uma sala de aula, né? Em uma sala de aula cabem 50 pessoas ali no máximo. Então, eu fiquei com muito interesse, assim, em continuar produzindo esse tipo de conteúdo, até porque tem pouco, né, de solfejo relativo. Você não encontra tanto, não, pelo menos materiais em português, videoaulas em português, esse tipo de material eu não encontro com tanta facilidade. E sim, sem falar na questão geográfica, e, né, na diferenciação de um curso para o outro, né, no acesso a esses cursos e tudo mais. Então, nem eu sabia do quanto tinha sido importante, mas quando eu fui recebendo o feedback e vi a necessidade, né, que as pessoas sentiram, eu me interessei bastante por continuar produzindo. Mais perguntas?
E obrigada de novo. E por último, né, gente, que a gente já está passando um pouquinho, vamos abrir para a Andressa, que levantou a mão. Bom dia, amiga, e pode perguntar. Bom dia, gente. Desculpa, eu sei que já passou do horário, mas vou tentar ser breve. Primeiramente, quero parabenizá-los, a Laura e o Alan. Gente, o trabalho de vocês é incrível, muito massa. Eu fiquei encantada. Tanto a coisa das videoaulas, como o podcast, os jogos, né? E a minha pergunta, ela é até um pouco parecida com a última pergunta do Ervin, e ela é mais voltada assim, para o futuro. Porque quando eu perguntei se o podcast ele tinha parado, né, e tal, porque só tinha 2 episódios, aí o Alan falou, mas é porque era a nossa pesquisa e tal, e a pesquisa acabou. E eu queria saber se, assim, se esse trabalho de vocês não vai ser deixado como herança, né, pros outros alunos, porque, gente, é muito bacana mesmo, acho que tem que continuar tudo mesmo, e até ser bem divulgado, porque às vezes as pessoas se interessam e não sabem, né, o que acontece. E também eu queria saber se vocês têm um projeto de, sei lá, até fazer com que esse trabalho seja visto, sirva não só para a comunidade acadêmica, como para a comunidade fora da academia também, né? Acho que seria bacana, assim, oficinas ou até minicursos de como produzir um podcast ou como iniciar um canal no YouTube de educação musical, sei lá, várias coisas, né? E eu queria saber se vocês têm um projeto, assim, pensando para o futuro desse tipo, sabe? De abranger a, a, a comunidade fora da academia também, né? Quer responder, Laura? Ou posso falar? Pode começar, eu respondo, eu continuo depois. Tá bom. Então, Andressa, de fato, esse primeiro momento, né, esse primeiro ano da pesquisa, ele serviu para a gente produzir esse material e o objetivo dele era realmente ser complementar às aulas de alunos de licenciatura em música, tá? Então, eles foram construídos especificamente dentro desse contexto. No entanto, foi realmente muito prazeroso, assim, porque antigamente, eu já era ouvinte assíduo de podcast, sempre gostei muito, e eu trouxe referências de outros podcasts que eu já acompanhava para nosso trabalho, né? Então, e aí eu peguei gosto, entendeu? Eu curti muito, realmente, era uma coisa que eu já pensava em fazer, e aí acabou culminando que a gente foi contemplado com essas bolsas de pesquisa e a gente tocou o barco, né? E aí isso realmente acendeu o interesse de fazer outros, né? Outros fora da pesquisa e tal. Então, assim, particularmente, é um projeto pessoal, sim, realmente, de fato. E essas ideias de expandir para comunidades, de repente ampliar essa discussão da educação musical e tal, servindo como realmente uma ferramenta complementar a aulas, eu acho muito válido, muito necessário, porque a intenção nunca foi e nunca será de substituir professor, mas sim servir como alternativas, né? Algo a complementar material. Assim como professores sugerem livros fora do que está sendo trabalhado, né, dentro da sua metodologia, a gente sugerir materiais como esses, como videoaulas e como podcast, né? Então, é a se pensar ideias como essa. Eu acho muito válido essas iniciativas que fazem isso, né? Então, de fato, assim, a gente pode pensar aí. Eu realmente tenho interesse, assim, de talvez daqui a algum tempo fazer algo, inicialmente, assim, prazer mesmo, porque eu achei muito massa e eu gosto muito dessa coisa.
de edição. E sim, com relação a oficinas, a ideia dessa oficina aqui tivéssemos tempo maior e tivéssemos, né, enfim, outras condições, recursos e tal, a ideia seria ser mais elaborado e mais prático. Mas eu acho que, pelo menos, abrir esse espaço aqui para a gente demonstrar esses trabalhos dentro dessa ideia de educação musical, eu acho que foi uma sacada genial da semana, né, de música, e que a gente consiga ter mais espaços como esse, né? Então, parabéns, pessoal da organização que promove esse tipo de discussão, abre espaço para isso. Parabéns para vocês e estamos aí à disposição. Se um dia eu deixei meus contatos aí, se quiserem, sei lá, conversar mais sobre isso, quiserem algumas dicas sobre edição de outras coisas e tal, fique à vontade, estou aqui disponível, disposto a conversar. Então é isso, obrigado, até mais. Eu estou aqui, aí enquanto tiver aqui, a gente está disponível. Eu também, assim, quando eu entrei para o Tech Demos, né, eu tinha conhecimento de edição de vídeo, só que eu editava, né, outro tipo de coisa, assim, umas coisinhas mais pessoais e tudo mais, mas nunca tinha feito videoaula. Foi uma experiência completamente nova e eu gostei muito. Realmente foi um desafio, né, à primeira vista, porque você porque nessa experiência eu tive que começar a pensar em outras coisas, né? Além de só juntar um monte de vídeo que eu tinha gravado em sequência, né? Recursos visuais, o que é que eu vou trazer aqui para a pessoa que está do outro lado ver e, enfim, não ficar, né, perdida enquanto eu estou falando. No outro vídeo que eu gravei também, tem um momento que eu faço todo um solfejo, mas aí na edição eu tinha esquecido de colocar, né, o solfejo para a pessoa poder acompanhar. E aí teve um momento que eu coloquei o solfejo, só que era difícil acompanhar o solfejo, aí eu já fui pesquisar como era que eu colocava um cursorzinho para a pessoa poder acompanhar o solfejo, né? E realmente você tem que ter uma atenção para esses detalhes, né? É muito importante, você está lidando com pessoas que estão ali do outro lado, que não podem te fazer uma pergunta imediatamente na mesma hora, né? Tirar uma dúvida na mesma hora, porque, enfim, essas videoaulas não são síncronas, não tem como a pessoa me interromper e falar, ei, aqui, eu quero que você queria dizer com isso. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para trazer as coisas com o máximo de nitidez possível, né? Às vezes até não ter medo de ficar repetitivo não no sentido de ficar falando a mesma coisa o tempo todo, mas repetitivo, tipo, eu falei do dó, eu toquei o dó, eu vou mostrar o dó aqui na tela, no teclado, eu vou, enfim, apresentar, né, todos os recursos que uma pessoa precisa ter para realmente entender aquilo, mas também sem poluir, né, a imagem, enfim. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. E para mim, foi muito, muito lindo saber que as pessoas estavam conseguindo entender, né, que eu estava conseguindo alcançar essas pessoas. Por causa da pesquisa, a gente acabou tendo que fazer realmente um conteúdo muito voltado para a universidade, para quem já tinha estudado solfejo antes, né, porque a gente precisava das respostas dessas pessoas para os questionários. Só que a partir disso, eu comecei, sim, a pensar muito em produzir esse tipo de conteúdo para pessoas que ainda não estudaram solfejo de forma alguma, né, que não têm esse conhecimento de maneira alguma. E, enfim, para não só solfejo, né, mas outros tipos de conteúdo que eu conhecer, claro, né, ou então sobre os quais eu tenho orientação. Os vídeos vão continuar lá, né, não vão ser excluídos, mas eu espero muito que a gente ainda consiga, pelo menos assim, como projeto pessoal,
pelo menos como projeto pessoal, eu espero sim continuar produzindo esse tipo de conteúdo para alcançar cada vez mais pessoas. Ah, gente, que maravilhoso, que maravilhoso. Vocês arrasaram demais, gente. Muito bom mesmo, sabe? Eu também fiquei fervilhando aqui de ideias, porque eu atuo num projeto lá no Serve Luz com crianças, sabe? E às vezes a gente envolver as crianças numa atividade musical é muito difícil, porque elas também estão muito ligadas nesse mundo de, eu quero jogar um Free Fire, quero assistir vídeo do YouTube e tal. E você propor isso, né, de vamos trabalhar aqui, conteúdo para a internet, gente, vamos, todo mundo, é muito massa, achei muito fantástico. Enfim, tudo que é bom dura pouco, né, infelizmente. A gente já passou um pouquinho, vamos ter que ir encerrando. Eu agradeço aos convidados, agradeço a Laura, ao Alan pelo força, agradeço a organização, né, agradeço as pessoas que estiveram presentes também contribuindo com essa oficina, certo? Não percam aí também o resto do dia. A gente está tendo agora, começou já a oficina da professora Juliana Linhares, né? Deixa eu só dar uma lidazinha na programação rapidinho, que é o ensino coletivo de canto para a formação de cantores solistas, né? Então, quem participou do painel segunda-feira sabe que a mulher arrasa, né? Falando, então, vamos lá prestigiar. Às 2 horas a gente vai voltar com música popular e sociedade brasileira, uma palestra do professor Gilmar Miranda, tá? E às 15 horas, 15h30, na verdade, a gente tem uma palestra sobre arte-terapia com a Amanda Gereissati, e às 17 horas a gente vai ter a palestra da professora Concília Latorre, né, que é outra professora também do nosso curso, que se garante muito, que é sobre a voz nas práticas criativas da educação musical, tá? E à noite, né, para encerrar o dia, como a gente está tendo, a gente vai ter a live no Instagram, com a apresentação dos alunos do nosso curso, né, os queridos Marco Fucuda e Malu Vitorino, né, duas pessoas aí talentosíssimas que a gente tem orgulho de dizer que são alunos do nosso curso de música. Enfim, gente, mais uma vez eu agradeço, tá? Vou encerrar a gravação para poder a gente ir se direcionando. Caso a Alana queira dar uma palavra final, os convidados, eu vou desligar aqui o microfone, tá? E a foto, né? Eu não estou falando muito porque está tendo reforma aqui, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho sensacional. A gente vai deixar tudo divulgado ali nas redes sociais, o site, o canal do YouTube. Eu estava dando uma olhada aqui. Tem que continuar fazendo, porque está muito legal. Parabéns, gente. É muito legal a gente poder conhecer mais trabalhos da nossa casa. Vamos lá tirar foto. Lucas, tu tá no notebook? Dá para eu tirar um print aqui da tela. Tá bom. Quem puder ligar a câmera, tá? Vai, gente, quem puder ligar a câmera, vou contar até 3 e dar um sorrisinho. 1, 2, 3, X! Show, gente, massa. Muito obrigado e até mais nas atividades. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Obrigada pelo convite, pela atenção. Até mais. Eu vou só terminar aqui de coisar a gravação, que tá travando aqui o computador. Lucas, tu tá aqui ainda?